Vamos lá, Marcelo. Eu queria fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade aí com você. Hoje em dia o pessoal fala muito da questão da movimentação do próprio SP500, de que Sim. pode afetar no Bitcoin, se o SP500 cair, o Alguém até Bitcoin vai perguntou sobre isso agora há naufragar, pouco. etc, tal, tal. Eu ainda sou da defensor desde o final de novembro, quando o Bitcoin atingiu os 69 mil, que eu disse à galera, eu digo, gente, ele bateu o topo, ele vai vir corrigir. Começou a corrigir, no dia, acho que foi dia 4 de dezembro, eu fiz um vídeo dizendo à galera, gente, chegou a hora. Porque eu já vinha alertando anteriormente, de acordo com o que passou em 2013, em 2018, de que o mercado iria entrar numa longa correção que normalmente duraria 365 dias, 380 dias, mais ou menos isso. De 11 a 13 meses, mais ou menos, e entrar a correção, que é o tão conhecido inverno cripto. Baseado no que eu sofri em 2018, no ciclo do Bitcoin, etc. Independente de olhar notícias positivas ou negativas, independente disso, porque normalmente, pelo menos o que aconteceu em 2018, quando o mercado começa a corrigir, começa todo tipo de notícia negativa. O Twitter proibiu criptomoeda, Google proibiu anúncio de criptomoeda, começou o banimento pela, sei lá, quinta vez na China, outro país começou a banir, a mesma historinha. E o mercado cai, independente, pelo menos na época, eu não me lembro de nenhuma ligação com o S&P 500 com a queda do Bitcoin. Simplesmente, o que eu aprendi é que temos que respeitar o ciclo que até hoje, em nenhum momento, foi quebrado. Não sei se esse ano de 2022 vamos ter pela primeira vez uma quebra do que seria o ciclo pré-halving do Bitcoin. Queria saber de você, que tem mais conhecimento nessa área de ações. Em 2018, como andava o S&P 500? Caiu? Como é que era isso? Sim. Vamos lá. A queda no final de 2018, eu vou falar, são duas coisas, tá? Primeiro, Sandro, eu sou o cara da treta, você sabe, né? Sei disso. Né? O pessoal tá mandando aqui nos comentários. E eu discordo bastante do que você falou agora, tá? Relacionado eu vou colocar o meu ponto de vista com relação a isso, mas... Não, por isso que eu trouxe esse assunto, porque eu já tenho mais ou menos uma ideia do seu posicionamento e eu queria trazer isso para que a galera pudesse também participar. Isso, exatamente. Vamos lá. Em 2018, começaram a tentar diminuir o balanço do Fed, como estão falando de fazer agora. Okay. Os juros estavam subindo e no final de 2018, no ano de 2018, né, entre 2017 e 2018, eles estavam diminuindo o balanço do Fed. E os juros bateram um topo, se não me engano, ali perto no final de 2018. E foi ali que aconteceu um crash na Bolsa Americana no final do ano. Aconteceu um mini crash ali. O fundo do Bitcoin. Do Bitcoin foi em dezembro ali, exatamente. De 2018. Então, assim, mas ali a gente ainda não tinha tanta correlação quanto a gente tem hoje. Né? O que mudou, a primeira discordância que eu tenho do que você falou, Sandra, assim, nessa época realmente, né, quando você pega 2018, a gente não tinha tanto investidor institucional no Bitcoin. O ano passado a gente comemorou muito a entrada deles no mercado. Muitos de nós, pelo menos, comemoramos muito, né? A entrada dos institucionais, a entrada de fundos de investimento, né? A criação de ETFs e tudo mais. Só que isso tudo tende a fazer o mercado de cripto ficar cada vez mais próximo do mercado tradicional. Porque se você tem investidor institucional, o investidor institucional ele não pensa em cripto de forma como a gente pensa. Assim, vou proteger meu dinheiro. Ele tá pouco se fudendo se protege o dinheiro ou não, se o governo pode tomar ou se não pode. Ele não tá ligando para isso. Ele quer fazer lucro, né? E quando esse cara entra no jogo, ele vai entrando, obviamente, né? Entendendo o Bitcoin como um mercado de alto risco, porque a volatilidade é muito alta. Para esses caras, a volatilidade alta é um risco, é uma forma de ver risco. E eles não vão lidar com o Bitcoin da forma que a gente lida. Eles não vão ser holders, eles não vão fazer o que a gente faz. Né? E aí você começa a ter uma correlação muito mais forte. Se você pegar nos últimos 6 meses, a correlação com o SP500 está muito mais forte do que foi antes.
né? E inclusive os movimentos dos últimos dias, das últimas semanas, parece que você está olhando para o mesmo gráfico quase ali, né? Obviamente tem uma diferença grande da volatilidade. O SP500 cai 1%, o Bitcoin cai 10%, mas ainda tem essa diferença. Mas o movimento em si, em dias que o SP500 está caindo, o Bitcoin está caindo, mas por que isso acontece, na minha opinião, né? Porque hoje em dia, quando o mercado financeiro começa a ficar com medo da volatilidade que vai acontecer, porque vai subir juros, ou seja lá pelo que for, eles vão tirar o dinheiro deles do risco, e risco é tudo, Bitcoin inclusive, né? Uhum. E a gente tem que lembrar também, o Bitcoin foi para uma máxima histórica, esses caras não vão ficar esperando, eles vão realizar lucro. Né? Eles compraram lá no 3, vão vendendo 60. A gente consegue ver isso por dado on-chain, dá para dar ter uma visão ali do que os grandes investidores estão fazendo e tal. Então você consegue entender o movimento que eles estão fazendo. Então hoje, para mim, está muito mais correlacionado do que realmente você tem razão. Em 2018 não era tanto, mas hoje é. Né? Já se passaram aí 4 anos e mudou muito o mercado de lá para cá. Tem um gráfico. Rapidinho, você falou da análise on-chain. Eu não vou me lembrar o nome dele agora. Mas ele é um gráfico que ele mostra a disparidade do topo, fundo, topo do Bitcoin nos últimos ciclos. E essa disparidade vem diminuindo. Porque mostra que está esfriando. Exatamente porque a tendência, pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 80 anos, é que bolsa e Bitcoin eles vão trabalhar praticamente igual. Vai ser uma nova bolsa o Bitcoin, né? Então, pensando em gráfico. Não necessariamente assim, Michel. Eu acho que a volatilidade do Bitcoin sempre vai ser mais alta e um dos motivos para isso é porque ele funciona 24/7. Né? Começa daí. Isso é. Então tem uma comparação que até um dia o Roxo foi no meu canal lá, tem até a história do Taleb falando mal das criptos e tudo mais, mas é uma comparação injusta porque você pega um mercado que tem um monte de regra, um monte de regulação, um monte de impedimentos, né? A bolsa começa a cair, cai 5%, fecha a bolsa. Né, dá um circuit break lá, depois dá outro e fecha a bolsa. A bolsa da China ficou fechada 7 dias no Corona Crash, 7 dias ou 10 dias, ficou fechada. Ninguém pode ser, ou seja, você quer vender, você não consegue, você quer comprar, você não consegue. Né? E aí é fácil você não deixar o preço cair. Lógico que o preço não cai, tá todo mundo, você não pode fazer nada. Né? Agora o Bitcoin estava lá dando liquidez, 24/7. Então tem uma diferença grande aí, que isso é uma diferença, que pode ser que as bolsas um dia venham a ter 24/7 também, como é o Bitcoin, mas eu acho difícil. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa... Né? Não, até não, cara. Tecnicamente dá pra fazer. O problema é que eles não fazem isso porque senão os caras ficam tudo louco, né? E tem um detalhe, né? É interessante pra eles fazer assim também. Porque se você pegar, historicamente, as notícias ruins não saem durante o pregão. Não. Eles deixam pra soltar a notícia fora, entendeu? E quem já tá sabendo disso antes se preparou antes. Então, tem todo... É muito complexo essa parte. Mas vamos lá, voltando pro Bitcoin. O mercado ele tende a ficar com menos volatilidade por 2 motivos simples. Primeiro, porque o institucional está entrando e naturalmente você também vão ser criados o quê? Os derivativos, que já estão em funcionamento, tanto futuros quanto opções, que, como eu disse no começo, servem para regular a volatilidade, para diminuir a volatilidade. Né? Então, o que vai acontecer, e já está acontecendo, é uma diminuição da volatilidade por conta disso. Ela vai ser alta ainda, mas ela vai ficando menor. E outra coisa é que o ativo vai ficando maior, né? É muito mais difícil você fazer um ativo que vale 1 trilhão valer 5 do que um ativo que vale 100 bi valer 1 trilhão, entendeu? Não, tanto que a cada ciclo o Bitcoin ele tem diminuído a quantidade de vezes que ele aumenta. Por exemplo, 2013 para 2018 ele aumentou como 4, 5 vezes. 2018 para 2022 agora aumentou aí 3 vezes e pouco, 3 vezes e meio, mais ou menos. Então, a tendência natural é que agora, no próximo ciclo, até 2025, ele venha ter um aumento aí de 1 vez e meio, 2 vezes máximo.